Agora nós vamos falar dos participantes do mercado, também conhecido como players, né? Quem são os players? Quem são os participantes do mercado de dólar? Tá? Então, eu coloquei aqui uma tabela para vocês. É uma tabela que foi tirada como referência dia 11 de outubro do ano passado, mas esses números eles não variam muita coisa, né? Se tirar uma atualizada, né, a fonte é o site da BMF Bovespa, eles têm diariamente, né, quem são os participantes e a porcentagem de cada um, do envolvimento de cada um no dólar, né? Independente de ser uma operação de day trade ou de swing trade, né? Soma-se todos os contratos e essa tabela normalmente não varia muito essa porcentagem. Se pegar a média, né, do mês, vai estar bem próximo disso daí, ainda que seja feita agora, na data atual. Tá? Por isso que eu não revi a tabela, porque realmente os valores mudam bem pouquinho ao longo do tempo. Tá? Então, como o maior participante, né, como 43,6%, a gente poderia dizer até numa média aí de 40% a 45%, que é quase a metade do volume negociado diariamente no dólar, são os investidores institucionais, né? Então, nos slides a seguir, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado dele, mas são os fundos, né? As instituições, né? As empresas, né? Que estão dentro do investidor institucional, ok? Então, 40% a 45% aí do volume diário são os institucionais, as empresas, os fundos, tá? Com 27,6%, nós temos aí a pessoa jurídica financeira, que são os bancos, né? Nós vamos falar um pouquinho para frente aí o que tem dentro dessas operações do banco, né? Dos bancos. Como terceiro volume, 25,3%, 25% aí podemos dizer do volume diário, nós temos os investidores não residentes, que são também conhecidos como estrangeiros, né? Pessoas que vêm com o capital, né, para especular no nosso mercado, né, mercado brasileiro, né? Pessoas que eu digo, né, são investidores, são empresas, né, são fundos, né? E pode ser pessoa física também, né? E então os estrangeiros aí tem 25% do volume do mercado de dólar. Pessoa jurídica não financeira, 3,3%, né? Que podem ser empresas, né? Que vão fazer um hedge, elas diretamente no mercado, não precisa necessariamente de um institucional, de um banco, né? Ela pode simplesmente vir no mercado, comprar o dólar, fazer o seu hedge ou especular realmente, né? Apesar que o número de empresas que especulam no dólar é bem baixo hoje em dia, né? Então, isso em virtude das empresas procurarem proteção, né? Não é o negócio da empresa especular dólar, né? Assim como aconteceu no passado com a Sadia, né? A Sadia é uma empresa que ela fazia os hedges, né? E tinha um volume muito grande, né? De exportação, importação. Então, o que aconteceu? Ela começou a entrar no mercado e fazer o hedge. E aí ela ia lá, travava a operação. Bacana, travava a operação. Daqui a pouco o mercado vinha e caía, e ela fez uma operação de venda, por exemplo, e ela começou a falar, poxa, interessante isso daqui, dá para eu fazer um lucro, além do hedge, além da minha proteção, dá para eu fazer um lucro. E ela começou a especular no mercado. Então, fazer day trade, né, com o dinheiro de giro, com o dinheiro de caixa dela, né? E aí, um determinado dia, entrou numa posição grande, não conseguiu sair, e a Sadia praticamente quebrou em operações de especulações do dólar, né? Então, isso é só um exemplo, né? Mas hoje em dia as empresas
especulam bem pouco, né? Elas fazem muito travamento, né? Mercado de hedge, mercado de trava, mercado de procurar taxa, né? Proteção, né? E por último, a pessoa física, um 0,2% do volume, né? Então, se você somar tudo isso daí, tem 100%, né? E é mais ou menos uma média de cada tipo de player, ok? Vamos em frente. Então, vamos falar um pouquinho do banco. O que tem nas operações dentro do banco, né? Tem os institucionais, que são o quê? São as empresas que precisam se redear, né? Uma Petrobras, não só empresas grandes, pode ser empresas pequenas também, né? Mas damos exemplo de uma Petrobras. Ela precisa se redear, ela precisa fazer as operações de hedge, de proteção dela, né? E os fundos, né? Os fundos que têm parte voltada para o dólar, né? Ou até fundos multimercados que tem aí livre uma parte que pode colocar no dólar, pode colocar em ações, né? Então, os fundos, os bancos também atendem fundos, além das empresas. Os bancos também atendem o varejo, pessoa física, né? Se você quiser abrir uma conta lá no Banco do Brasil, na Caixa, no Itaú, e você quiser operar o dólar, né, é possível também, né, apesar das taxas serem caras, né, não valer muito a pena, né, os bancos também atendem o varejo pessoa física, tá? E as mesas proprietárias que os bancos atendem também, né? Então as mesas proprietárias são CNPJs, né, que trabalham com diversas pessoas físicas dentro dela, né? Então ela tem vantagens, né? Ela fecha um acordo com o banco, com a corretora, em corretagem, né? Fecha uma corretagem fixa e aí ela capta clientes, né? Dá uma vantagem baixíssima de corretagem e capta clientes para operar dentro da mesa proprietária como um CNPJ dentro do banco, tá? E a mesa proprietária é altamente especulativa, né? Normalmente mesas proprietárias não trabalham aí com swing trade, trabalham mais com operações de day trade. Seguindo em frente, temos os fundos e investidores estrangeiros, né? Esses fundos e investidores estrangeiros, eles podem ser divididos aí em duas partes. Uma é a parte de hedge, que procura proteção, procura taxa, né? Procura se proteger da variação cambial ao longo do tempo. Né? Então eu tenho uma empresa, eu preciso travar aquela operação, eu vou fazer uma exportação ou uma importação daqui a um tempo e eu não posso ficar suscetível à variação da moeda. Então eu vou lá e procuro taxa, eu travo essa operação para uma taxa. Eu pago um prêmio por isso, porém eu tenho uma garantia de que eu estou protegido na moeda. Né? E a especulação, os fundos investidores estrangeiros também trabalham com especulação diária, né? Que é fazer o day trade, que é comprar o dólar, tentar fazer subir e vender mais caro, né? Isso é uma operação que eles fazem bastante, né? Assim como nós vimos, né, que 70% a 80% das operações são de day trade. Né? Então, os fundos e os investidores estrangeiros também fazem essa especulação. Na sequência, temos as empresas. Né? As empresas, a gente pode dizer que 99% das empresas buscam hedge, né? Que é proteção, é travar a taxa. Né? Eu vou fazer uma exportação de novo, né? Vou comentar isso. Vou fazer uma exportação daqui 3 meses, né? E eu não posso estar suscetível ao dólar variar R$1 para cima ou R$1 para baixo, né? Então eu posso comprar, por exemplo, o dólar à vista e vender o dólar futuro. Isso vai me custar uma taxa, né? E essa taxa, né? Eu pago em bruto, né? Incluo no preço do meu produto, porém, se chegar daqui a um tempo e o dólar variou, eu estou travado, eu estou garantido naquela operação. Tá? Então, as empresas aí, na maioria, buscam o hedge de importação ou exportação, se travar da oscilação da moeda.
E por último, a pessoa física, né? Que pode fazer duas operações no dólar. Uma é o swing trade, né? Ele pode comprar o dólar ou vender o dólar apostando numa alta, apostando numa baixa e ficar posicionado para alguns dias ou até para semanas ou até para meses, né? Ou as operações na maioria, que são na maioria, que é o day trade, que é totalmente especulativo. Seria comprar de manhã, vender daqui a pouquinho e colocar o dinheiro no bolso, ficar líquido, né? Fechar o dia líquido. Eu abro a posição e fecho no mesmo dia, né? Que é o que nós fazemos no dia a dia, né? Eu sou day trader, né? Eu faço operações em questão de segundos, às vezes demora mais, em questão de minutos, né? Dificilmente a gente vira uma operação com mais de hora nela, né? A gente busca aí movimentos curtos, movimentos rápidos, né? E na maioria das vezes é isso que a gente consegue, ok?